invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Para início, para ensaio, não foi bom. Eu vou pedir que os meus irmãos fiquem de pé. Vamos cantar ao Senhor com alegria, ao único que é digno de receber a honra, a glória e o poder. A esse nós ministramos o louvor esta manhã. Vamos lá? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único, mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. E nós consagramos todo o nosso ser apenas por uma razão muito simples. Existe apenas um único Deus. Existe apenas um único Senhor que deve ser reconhecido como tal. Vamos ler o texto de Isaías 43, versículos 10 até 13. E o texto diz-nos assim, vamos ler em conjunto. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Fora do nosso Deus não há salvação. E a pergunta que nós precisamos de fazer a nós próprios é: eu já aceitei esta salvação? Eu conheço este Salvador? Eu sei quem Deus é? Ele é meu amigo íntimo? Até porque quando Deus age, quem é que o pode parar? Quando Ele se revela ao nosso coração, podemos nós recusar aquilo que Deus tem para nos dar? Agindo eu, quem me poderá parar? Não é? Quem me poderá impedir? Quem poderá ser contra mim? Agindo eu, quem o impedirá?
Vamos cantar. Agindo eu, quem o impedirá? 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 Eu sou Deus forte, sou Deus de amor, estou contigo, seja onde for. Antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro vai. Agindo eu, quem o impedirá? 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 Sois testemunhas, assim diz o Senhor, estou contigo, seja onde for. Antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Deus já agiu na tua vida? Glória a Deus. Agora, sabes uma coisa? Está atento, porque Ele pode te convocar. Ele pode te convocar para vários tipos de desafios, para vários tipos de trabalho. E a pergunta que nós precisamos de fazer é: estou eu pronto a responder quando Deus me convocar? A tua voz, eu preciso te escutar quando tu me convocas. Vamos cantar, meus irmãos. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo o que possuo, eu te entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo o que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. O que sou, mais uma vez. O que sou e tudo o que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por
vez um homem teve a coragem de cantar este hino e depois disso ele dizer: Senhor, a minha vida é tua, faz comigo aquilo que tu desejares e mostra-me o caminho que tu queres que eu siga. Sabem onde é que está esse homem? Sou eu. Cuidado com aquilo que cantamos e cuidado com aquilo que proferimos. Porque se nós estamos disponíveis para ouvir a voz de Deus, Ele vai falar ao nosso coração. O texto bíblico diz que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E as músicas que nós cantamos na igreja não é apenas porque faz parte de um repertório do culto ou do menu do culto. As músicas que nós cantamos na igreja, as profissões de fé e as orações que nós fazemos, Deus as ouve. E por isso nós as devemos fazer com este sentimento. Nós estamos na presença de Deus. Neste momento eu vou desafiar a que os irmãos que desejarem, numa frase curta, louvem o nosso Deus. E louvem-no com este sentimento. Deus ouve aquilo que é o sentimento do meu coração. Deus está atento àquilo que os meus compromissos que eu tenho com Ele. E Deus se agrada da adoração verdadeira. Em frases curtas, vamos dizer ao Senhor que o amamos e o louvamos e nos entregamos à sua bondade. Eu vou pedir à nossa irmã Aida que possa começar este tempo de oração e depois eu terminarei. Deus, nosso Pai, é bom estarmos diante de Ti, conscientes de que Tu cuidas de nós, conscientes de que Tu estás ao nosso lado, ouves e conheces o nosso coração. Amém, Senhor. Louvamos por isso. Amém. Senhor, queremos dedicar-nos inteiramente a Ti. Amém. Nos anunciamos. Amém, bom Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém, bom Deus. Graças, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque como igreja nós podemos ouvir a tua voz. Nós te louvamos pela tua palavra e por aquilo que ela significa no nosso coração. Muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua graça. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ver o que diz o Salmo número 145 nos seus primeiros 5 versos. Podemos ler? Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza indescrutável.
Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Falarei da tua magnificência. Meus irmãos, vamos ficar sentados enquanto os nossos irmãos diáconos recolhem os nossos dízimos e ofertas para que haja sustento na casa do Senhor. E enquanto isso, nós entoaremos este cântico. Dai graças do coração. Nós, em tudo, devemos dar graças de coração. Devemos dizer ao Senhor, muito obrigado por aquilo que Tu és nas nossas vidas. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao nosso Pai, porque nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao nosso Pai, porque nos deu Jesus. Que diga o fraco, forte sou, diga ao pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós. Que diga o fraco, forte sou, diga ao pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós. Dai graças, mais uma vez. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao nosso Pai, porque Ele nos deu Jesus. Que diga ao fraco, que diga ao fraco, forte sou, diga ao pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós. Que diga ao fraco, forte sou, diga ao pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós, por nós. Vamos dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas levantadas para que haja sustento na sua casa e para que haja continuação na proclamação da palavra de Deus. Vamos orar com o nosso irmão João Miguel. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua Igreja a adorar-Te e a louvar-Te e para sabermos mais de Ti. Obrigado, Pai, pelas ofertas e dízimos levantados e pela disponibilidade dos irmãos em darem daquilo que Tu lhes deste para a Tua Igreja, e que estes dízimos e ofertas capacita os nossos irmãos para que esses dízimos e ofertas sejam bem usados para a propagação e divulgação da Tua Palavra. Tudo isto te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, meus irmãos. Gostaram tanto de estar à frente, nem querem sair, como vi. Meus irmãos, é muito bom quando nós temos sempre uma participação, e hoje temos uma participação mesmo muito especial. O Pai e o Filho, eles se prepararam para nos introduzirem naquilo que depois será a mensagem desta manhã.
Preparados? Eles é que mandam. Bom dia, irmãos. A voz não está ajudando muito, né? Mas ele está sempre falando comigo: pai, eu estou tão nervoso, e eu não estou nada, nem um pouquinho. Mas só Deus sabe. Mas deixa o Senhor usar a tua vida. E às vezes com 5 pães e 2 peixinhos podemos alimentar uma grande multidão. E quem conhece a música, ajude-nos, por favor. Sempre se sabe a história de um menino, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino diz: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou teus olhos, viu que era preciso manifestar o seu poder. Alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer. E com Jesus o pouco é muito, assim também creu aquele menino. E com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher.
Tu também, anda cá. Abram lá as vossas t-shirts. Super pai, super filho, estão a ver? É ou não é? Foi inspirador a participação do Vinícius e do Marcos. E ela está enquadrada com a mensagem que nós vamos ter esta manhã. Vou pedir ao pastor José Lopes, e como aqui nesta igreja a mulher de pastor também tem nome, eu vou pedir à Fernanda que se levante, por favor, que é para a igreja conhecer quem é a esposa do pastor José Lopes. Nós nos alegramos com a presença deles esta manhã e nós temos muita alegria em receber este casal. O pastor José Lopes, eu vou dizer assim, ele não me leva a mal, somos velhos conhecidos. Ele é um bocadinho mais velho que eu, mas pouco. Quando ele anda de bengala eu não me posso rir. Quando eu andava de bengala, anda ele a saber os preços da bacana. Nós temos uma amizade de muitos anos, com muita alegria, e neste percurso que nós fizemos, eu aprendi a respeitar muito todo o trabalho missionário, muito pelo testemunho do pastor Zé Lopes. Eu sei que ele foi influenciado também de uma forma muito séria por outros pastores, nomeadamente pelo pastor Elton Rangel, mas nós, de facto, aprendemos uns com os outros. E eu aprendi isso com o pastor José Lopes. O trabalho missionário é um trabalho muito sério e nós nunca devemos desistir, em modo algum, em tempo algum, de levar a outros a palavra do nosso Deus, porque o Senhor quer nos usar, efetivamente, para que haja salvação no mundo. Pastor José Lopes, a palavra agora é tua, muito bem-vindo ao nosso meio. Tens aí microfone, não precisas deste. Bom dia a todos os irmãos. É com imensa alegria que estamos na vossa e minha também igreja, porque todos os dias oro por vós, logo pela manhã, pela família pastoral e obviamente ligam-me laços muito profundos de amizade ao pastor, à Anabela, família e à igreja. Já estivemos algumas vezes aqui e realmente em dois momentos muito marcantes, como foram os congressos missionários, e o pastor pediu-me para... Eu tenho ali, obrigado. Está bem, obrigado. Esta é mais nova, não é? E realmente, meus irmãos, eu gostaria muito rapidamente de falar um bocadinho agora, não do SEM, o SEM era Centro de Expansão Missionária, mas do CIEM, portanto tem apenas mais um A, significa Centro de Expansão e Apoio Missionário. O que é que isto significa? Que a nossa visão ampliou-se e por decisão de alguns pastores, de algumas igrejas, nós agora estamos a apoiar não apenas pastores carenciados no ativo ou aposentados, mas também estamos a apoiar campos missionários noutros países, como por exemplo em Cabo Verde. Por isso a nossa ligação que tínhamos anteriormente à Espanha cortou-se, foi uma história muito linda, muito abençoada. Agora estamos mais circunscritos a uma associação que o Senhor me deu o prazer e a responsabilidade de ser o presidente, mas os outros elementos são pastores e por isso todas as coisas são tratadas de uma forma pastoral, com coração pastoral. E por isso nós temos procurado reunir todas as igrejas que estiveram conosco e alcançar outras. Eu quero pedir aos irmãos que orem por este ministério. Eu costumo dizer que estou aposentado, mas não arrumado. Agora não sou um pastor de igreja, mas o Senhor me tem proporcionado outras coisas extraordinárias e, portanto, nós temos estado a visitar algumas igrejas. No domingo passado visitámos Figueira da Foz e a igreja abriu-se
também ao projeto do SEM. Hoje estamos aqui, no próximo domingo estamos aqui perto, é engraçado esta região, estaremos em Vieira de Leiria e em abril estaremos também em Évora, que também deseja entrar nesta campanha do Euro da Gratidão. Somos gratos a Deus por muitas coisas, mas traduzimos essa gratidão num só euro. E por isso nós juntamos esses euros e procuramos então, com a sabedoria que vem de Deus, apoiar pastores que as igrejas possam sugerir, ou os pastores das igrejas associadas possam sugerir, e em parceria, em alguns casos, com a Convenção Batista Portuguesa, para complementar com a ajuda de que necessitam. E damos graças a Deus por isso, porque este projeto, meus irmãos, como eu disse em outubro, é um projeto que nos envolve dominicalmente em missões, não é uma vez por ano. É um projeto que não afeta o orçamento da igreja, porque é o euro nosso, prescindimos de uma água, prescindimos de um café e entregamos ao Senhor em ato de culto esse euro. E por isso é muito lindo, eu gostei imenso de os irmãos manterem este processo, que é muito lindo, ver as crianças a irem à frente entregar o euro missionário. Nós queremos, de facto, investir nas crianças, porque se elas são o presente e o futuro. E se realmente elas passarem a amar missões bem cedo, realmente estamos garantidos em termos de obra missionária. E este projeto, meus irmãos, também pressupõe, eu sei que já houve pessoas que foram a Cabo Verde, que é o nosso principal campo missionário, mas se algum jovem, algum irmão quiser servir a Deus durante uma semana em Cabo Verde, imaginem, nós tivemos o caso de uma enfermeira que desejou ter uma experiência missionária e foi para a cidade da Praia e ele esteve durante uma semana servindo ao Senhor como enfermeira. Mas pode ser outras competências. A minha mulher, por exemplo, já foi fazer workshops, não é? Portanto, oficinas de trabalho, melhor dizendo, para ensinar algumas irmãs daquelas igrejas a fazerem algumas coisas manuais. E depois foi muito giro porque essas irmãs passaram a fazer e a irem para a rua vender para poderem ganhar alguma coisa para o seu sustento. Portanto, este é um projeto largo, um projeto ambicioso, mas que o Senhor tem sustentado há muitos anos. Duas notas finais. Nós temos, então, como dissemos, uma associação e estamos a propor aos crentes que quiserem que possam ser sócios com um euro mensal de uma cota para a associação. Nós temos, depois os irmãos poderão ter acesso a uma folha informativa. Havia esta carência, nós agora todos os meses, antes do último domingo do mês, nós mandamos uma folha informativa para o pastor, às vezes mandamos para um crente que, tendo os e-mails de todos os crentes, eles recebem a informação do que está a ser feito. Portanto, nós gostaríamos também, se os irmãos caminharem nesse sentido, de terem a folha informativa até em casa para a lerem. Para que os irmãos vejam que nós procuramos, não pode ser de outra forma, ser transparentes, nós então temos aqui uma folha que pode ser duplicada, multiplicada em função dos membros que quiserem fazer parte da associação, mas para os irmãos também verem que tudo está em ordem, com decência, nós temos aqui uma cópia da certidão da Constituição da Associação e depois têm também os estatutos da própria Associação. Portanto, eu vou dar isto ao pastor, eu em todas as igrejas onde estou faço essa entrega para que quem quiser depois poder ter acesso a essa informação, está bem? Nós esperamos que os irmãos continuem com esta visão, porque sabemos que
Eu acho que já fiz esta pergunta aqui, mas não sei quantos irmãos estavam cá, não é? Se Jesus viesse hoje, os irmãos ficavam contentes? Levantem o braço. Eu estou muito triste por os irmãos ficarem contentes. Sabem porquê? Porque eu ia contente. Os irmãos estão a dizer que ficavam contentes. Eu não ficava contente, eu ia contente. É um trocadilho do português, fui professor de português durante muitos anos e fazia assim estas coisitas. Mas quero que os irmãos entendam o seguinte. Quando dizemos, eu obviamente ficava contente e ia contente, e os irmãos também, claro, mas atenção, quando nós pensamos, se Jesus viesse hoje, nós éramos arrebatados e iríamos com Jesus para a sua presença. Mas quando nós estamos a clamar para que Jesus venha e estamos a pregar sobre a segunda vinda de Jesus, há um detalhe que às vezes nos esquecemos. É que quando Jesus vier, Ele vem para salvar e condenar. E quando realmente subirmos com Jesus, alguém que não o grupo de louvor daqui, de Alcobaça, de outras igrejas, vão cantar: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vê que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Isto é, há pessoas que nunca ouviram falar da primeira vinda de Jesus e estão a ouvir falar da segunda vinda de Jesus. Antes de clamarmos Maranata, ora vem Senhor Jesus, é importante saber, como vamos ver, já será que nós demos de comer, demos a saber algo sobre a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Queridos irmãos, eu estava a dizer ao pastor que quase apetecia chegar aqui, ter uma palavra de oração e terminar pelo Pai e Filho, com a presença do Espírito, deram-nos uma bela lição. E há um ou dois detalhes que os irmãos vão encontrar mais à frente na palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos ficar de pé, por favor, e vamos ler João, capítulo 6, verso 1 a 11. Um texto que a professora da escola dominical fez algumas referências de forma muito brilhante, muito bonito, e realmente estamos já, muitos de nós, preparados também para o embate. A palavra de Deus deve ter impacto nas nossas vidas, deve incomodar-nos no bom sentido, certo? Então eu peço aos irmãos que colaborem, eu leio o verso 1 e depois cada irmão pode ler até o verso 11. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos perante a Tua Palavra.
E realmente, Senhor, o apelo que tu fizeste aos teus discípulos ecoa nos nossos corações. Dai-lhes voz de comer. Pai, mexe conosco, que estejamos concentrados em ouvir a tua voz e que realmente nos incomodes a fazermos aquilo que nos compete fazer como filhos teus, como instrumentos de bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis então assentar-vos. Queridos irmãos, eu queria partilhar convosco o que o Senhor nos colocou e queria ver este texto em 3 perspectivas. Mas olhar para viabilizar. Eu ontem estava a partilhar uma situação e eu dizia que muitas vezes nós encontramos pessoas que se dispõem a ouvir, que emprestam os seus ouvidos para ouvir, mas não emprestam as suas mãos para agir. Não se dispõem a agir. É muito fácil ouvir, mas quando queremos agir, isso mexe conosco, com os nossos interesses, com a nossa zona de conforto. E muitas vezes, como foi dito pela nossa irmã, agora não me lembro o nome, Helena? A Eliane. Ela referiu exatamente algo muito importante que eu falo tantas vezes e certamente os irmãos ouviram já muitas vezes. Ler a palavra é diferente de meditar na palavra. Deus fala-nos através da palavra. E obviamente quando nos abrimos, ela traz, como a nossa irmã referiu, coisas novas. E é isto que eu desejo, que os irmãos também encontrem coisas novas. E que não apenas se deliciem, eventualmente, com aquilo que eu vou dizer, mas que se agradem em fazer aquilo que a palavra de Deus nos solicita a fazer. Então, vamos ver o texto em 3 perspectivas. A primeira é numa perspectiva social. É interessante notar, como vemos ao longo do Novo Testamento, o interesse de Jesus pelos necessitados, pela sua situação alimentar. Hoje há quem tenha o que quer para comer e há quem nada ou quase nada tenha para comer. Esse é um dos aspectos que me envolveu em relação a este projeto, é a compaixão. Isto é, eu fico tremendamente incomodado quando vejo um pastor que deu 50, 60 anos da sua vida ministerial e às vezes não tem nada para comer. Abre o frigorífico e não tem nada para comer. E realmente ou fechamos o nosso coração ou vamos agir para ajudar. E cada um dentro da sua área e especificamente também com os seus amigos e familiares. Há quem deturpa a mensagem de Jesus quando Jesus disse, os pobres sempre os tendes convosco. Alguns dizem, jamais se acabará com os pobres. É verdade, jamais se acabará com os pobres enquanto não se acabar com a ganância. Enquanto houver gananciosos que vão amontoando para a geração seguinte, 2, 3, 4 e 5 gerações após, a nossa geração, os nossos conterrâneos e os nossos contemporâneos morrerão de fome. Reparemos, meus irmãos, neste texto. Fala-nos aqui em João de 5.000 homens. Em Mateus fala fora mulheres e crianças. Portanto, era um universo extraordinário de pessoas carenciadas, mas que pessoas que foram saciadas. Jesus teve compaixão desta multidão. Foi ao encontro das suas necessidades. A política de sobrevivência não colhe na expressão bíblica. A Bíblia fala-nos do pão nosso de cada dia para satisfazer e não para matar a fome ou remediar.
E um dos grandes problemas do nosso mundo está aqui. Se notarmos a recolha dos pedaços que sobraram, as sobras, não os restos. Porque muitas vezes nós usamos como sinónimo e não é a mesma coisa. O que é que vamos comer à noite, ao jantar? Os restos do almoço. Foi assim, nós chegámos aos pratos, deixámos lá alguma coisa e pomos e fica para a noite? Não, é as sobras. E meus estimados irmãos, não é aquilo que não presta para reaproveitar, para usar, para distribuir. E o que é verdade é que as sobras de hoje, talvez em algumas das nossas casas, daria para alimentar muita gente que se encontra em situação muito difícil. Queridos irmãos, não querendo avançar muito neste ponto, apenas dizer, aprendamos como Igreja de Cristo e viabilizemos esta filosofia evangélica, a começar por nós. Que o Senhor às vezes dá-nos mais qualquer coisa, e falámos isto na escola dominical, mas nós não pensamos nisso. O Senhor às vezes dá-nos mais qualquer coisa, não é para termos mais, mas sim para ajudarmos aqueles que têm menos. Esta ideia de partilha muitas vezes não está no mundo evangélico. O Senhor vai-me abençoando, abençoando, eu cada vez tenho mais. Isto incomoda-me. Ontem eu estava a falar com a irmã Anabela, incomoda-me. Meus irmãos, num tempo de crise, há instituições que estão a aumentar significativamente os seus lucros. Se já tinham antes bastantes, agora têm muito mais. Quando há tanta gente a viver, como os irmãos sabem, miseravelmente. Então, meus irmãos, estejamos atentos. Será que as nossas sobras não podem ser úteis, bênção na vida daqueles nossos vizinhos, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho? Vamos agora avançar, porque o tempo avança, para a perspectiva familiar. E aqui vem um pouco com aquilo que os nossos irmãos cantaram. A mãe do menino dos 5 pães e 2 peixinhos era uma mãe que sabia priorizar as coisas para o filho. É uma mãe que estimulou o seu filho a acompanhar Jesus e que foi providente, preparando-lhe o lanche, revelando com isso uma preocupação com os 2 tipos de alimentação, o físico e o espiritual. Uma característica que hoje não é tão comum, infelizmente. Nós vemos muitos pais crentes que se levantam de manhã cedo para levarem os filhos ao futebol, ao basquetebol, ao teatro, à dança, etc, etc. Mas não os estimulam a ir à igreja. Jesus crescia como em estatura, em sabedoria e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Hoje os crentes, muitos crentes, estão mais preocupados em fazer com que os seus filhos cresçam e tirem muita coisa, que sejam polivalentes, que sejam engenheiros extraordinários, que sejam advogados extraordinários. E se um filho chega à beira do pai ou da mãe e diz: eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. Oh filho, eu não investi nisso. Eu não gastei tanto dinheiro e o meu tempo para tu dares agora a tua vida para o pastorado. Meus irmãos, muitas vezes há pais descuidados com a vida espiritual dos seus filhos. E esta mãe, para mim, é uma mãe extraordinária, porque não podia acompanhar o seu filho para estar com Jesus, mas podia estimular e apoiar o seu filho para que ele desfrutasse o que ela não podia desfrutar. Bênção pura. Claro que o ideal é irem ambos à igreja. Eu lembro-me do meu pai, só uma nota, quando ele se converteu e se transformou, a minha mãe dizia: filho, marido, eu prefiro que tu continues a ter mulheres, que continues a ser bêbado, que continues a chegar a casa e bater-me, do que ires à igreja evangélica. E o meu pai disse: como fala uma louca, assim falas tu. Mas eu vou orar por ti.
Mas uma coisa eu te peço e exijo, é que tu prepares sempre os 6 filhos, éramos 6, para irem à igreja. E, meus irmãos, os cultos em Viseu era de manhã e à noite, e era à quarta e à sexta-feira. E lá ia o meu pai com 6 filhotes em direção à igreja. E quando o nosso Benfica jogava em 1966 para o campeonato, Portugal para o campeonato do mundo, oh pai, hoje não vamos à igreja, nós queremos vir o futebol. Não, senhor, venham à igreja. E nós não víamos um jogo do Benfica ou da seleção portuguesa à quarta-feira, porque primeiro estava o culto. E quando nós dizíamos ao pai, precisamos ficar em casa para estudar, porque amanhã tem ponto, tiveste muito tempo para estudar, vais à igreja. E, meus irmãos, ele ia conosco, porque eu quero apenas relembrar um caso que se passou numa igreja, não vou dizer qual, onde eu pastoreei. Uma confusão muito grande entre pais e 4 filhos. Os pais disseram, pastor, não sabemos o que é que devemos fazer. Os nossos filhos não querem ir à igreja. E eu dizia, olhem, eu se estivesse no lugar deles faria o mesmo. Oh, pastor, não me diga, faria o mesmo. Sabem, vocês dizem aos filhos, vão à igreja, mas vocês ficam em casa. Por que é que os filhos vão de ir à igreja e se os pais ficam em casa a ver a televisão? Em Provérbios 22:6, que os irmãos conhecem, diz, ensina o menino no caminho em que deve andar. O que é que nós fazemos às crianças? Olha, vai, quando ela está a dar os primeiros passos. Como é que fazemos? Acompanhamos a criança e vemos se ela, porventura, cai ou não. O caminhante pai tem que estar no potencial caminhante filho, de mãos dadas. E por isso o convite da palavra do Senhor é exatamente isto. Eu quero dizer aos irmãos que várias vezes eu estive em alguns colóquios, palestras, e às vezes me perguntavam, pastor ou professor, como é que se ganha um jovem para Cristo? Como é que se trata um aluno que é jovem que se porta mal? Meus irmãos, é em criança. Quando chegamos aos jovens, temos mais dificuldade se não fizermos o trabalho na sua adolescência e na sua meninice. Eu, quando apanhava alunos no 11º e 12º, que sempre reprovaram a português, meus queridos irmãos, era complicadíssimo fazer alguma coisa com eles. Porque eles passavam o ano reprovados a português. Mas quando chegavam ao secundário, eles tinham que passar a todas as disciplinas. E tinham lacunas, carências extraordinárias. E isso é difícil. Muitas vezes há pais que nas igrejas querem ganhar os seus filhos para Cristo quando eles são jovens. E nada fizeram quando eles foram adolescentes e nada fizeram quando eles foram crianças. Meus queridos irmãos, uma mãe como esta, que proporcionou uma bênção a seu filho, mas que também lhe proporcionou ser uma bênção. Percebem o que eu estou a dizer? A mãe proporcionou ao filho a bênção de ir ouvir o Senhor Jesus Cristo. Mas depois o filho, com o seu lanche, foi uma bênção. É assim que Deus trabalha. Não sabemos o nome da mãe do menino dos 5 pães e 2 peixinhos, mas é uma pessoa que é um verdadeiro exemplo para todos os pais, pois sabemos que a pessoa de Jesus e seus ensinos são o melhor que há para nós e para os nossos filhos. Meus irmãos, lembram-se daquilo que aconteceu nas famílias de Israel durante a peregrinação no deserto? Eu estou a ler mais uma vez esses livros. E, meus irmãos, eu fico parado e digo assim, como é que é possível uma geração não contar à outra geração? Havia povo que nem sequer sabia que os seus antepassados tinham passado pelo Egito e tinham sido objetos de um poder extraordinário de Deus na sua libertação. Eu já fiz isso com alguns alunos. Quem foi
Dom Afonso Henrique. Quem foi o primeiro rei de Portugal? E o primeiro rei de Portugal nasceu antes ou depois de Jesus? O primeiro rei foi muito antes de Jesus. Meus irmãos, a história perde-se. O testemunho não se dá. Meus irmãos, o que é que nós temos feito partilhando as bênçãos de Deus? Sabe-me bem, ou soube-me bem, falar da conversão, por exemplo, do meu pai aos meus filhos e aos meus netos. Quem é que lhes dirá o que Deus fez, se não formos nós? Em suma, meus irmãos, para concluir esta parte, os melhores pais que há no mundo são aqueles que facilitam o encontro dos seus filhos com Jesus e, se possível, sendo referência em todas as áreas da vida. Queridos irmãos, fixemos esta ideia. Perguntaram um dia a Napoleão, os irmãos portugueses devem saber quem foi Napoleão, não é? Não há aqui ninguém desse tempo, mas acredito que se recordam que Napoleão foi o imperador que veio de França, aquelas invasões napoleónicas, não é? De Junot, Sul e Macena, não é? E Napoleão um dia perguntaram-lhe qual é a melhor tradução da Bíblia. Hoje também se faz essa pergunta. E sabem o que é que ele disse? A melhor tradução da Bíblia que eu conheço é a minha mãe. É lindo, não é? A melhor tradução da Bíblia que eu conheço é a minha mãe. Eu gostava de conhecer aquela mãe. Meus irmãos, será que os nossos filhos podem dizer isso de nós, enquanto pais, enquanto mães? É que realmente, muitas vezes, não cumprimos a nossa missão. E depois queremos que Deus nos ajude quando nós não fazemos a nossa parte. Lembremos-nos que a melhor escola é o lar. Lembremos-nos que os melhores professores são os pais. Por isso, meus irmãos, não se deixe substituir. Não entregue a educação que lhe foi confiada aos outros, inclusive à igreja. O meu pai, todos os dias, fazíamos cultos domésticos. E às vezes de 1 hora. E mais. Meus irmãos, às vezes pensamos que os filhos, os nossos filhos, até nós, somos capazes de conhecer todo o conselho de Deus indo a todos os cultos. Pastor, alguma vez pode dizer que ao longo do seu ministério vai abordar todos os textos bíblicos? Alguma vez temos possibilidades de ouvir todo o conselho de Deus em ato do culto? Jamais, meus irmãos. É preciso fazer trabalho de casa. É preciso a sós com Deus. É preciso realmente investir. E os filhos criam hábitos de leitura se virem quem? Os pais a ler. Eu amo a palavra de Deus, mas esse amor à palavra de Deus veio do meu pai. Meu pai gastava horas a ler a Bíblia. Meus irmãos, ainda bem que Deus não vai perguntar, quando chegarmos ao céu, se alguma vez lemos a Bíblia toda. Ou se alguma vez lemos o Novo Testamento todo. Mas, queridos irmãos, há muitos crentes que praticamente não leem a palavra de Deus. E depois querem que os seus filhos cresçam. Não é possível. Meus irmãos, os filhos são herança nossa. Somos nós os responsáveis por essa herança que Deus nos confiou. Amém? Terceiro e último aspecto. Perspectiva espiritual. Jesus tinha preocupação com o alimento material, mas também espiritual. Cuidado, se quisermos falar do pão da vida para quem a primeira prioridade e necessidade é o pão para matar a fome. Se eu chegar à beira de alguém e disser, olha, eu quero te falar de Jesus, o pão da vida que desceu do céu. E se comeres deste pão não mais terás fome, pode acontecer aquilo que vimos na escola dominical. Quem é que não quer pão todos os dias? Quem é que não quer água todos os dias? Mas, meus irmãos, a necessidade daquela pessoa de quem nos abeiramos
é do pão material e a nossa compaixão tem que ser alargada. Alargada a, vamos matar a fome a esta pessoa, para depois eu ter condições de matar a fome espiritual ou de lhe proporcionar o encontro com o pão da vida. Os discípulos enfrentavam um problema e o conduziram a Jesus. E nós, como é que o fazemos? Às vezes, como vamos ver, dizemos este problema é gigantesco e cruzamos os braços. Os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Mestre, temos um problema. É melhor despachar-se a multidão. Às vezes chegamos ao ponto de sugerirmos a Deus aquilo que Ele deve fazer. E quantas vezes nós falhamos? Porque mandamos o projeto, nosso projeto para Deus, para que Deus o assine, o aprove e depois nos abençoe. Errado. Vamos consultar a Deus, vamos pedir a Deus o seu projeto, o seu propósito para as nossas vidas. Porque quando Ele manda o seu projeto, Ele já vem assinado, Ele já vem subsidiado, Ele já vem com todas as condições para que esse projeto se viabilize. Meus irmãos, a resposta de Jesus foi impressionante. O que é que Jesus lhe disse? É o título: dai-lhes vós de comer. É uma ordem, é um imperativo, não é um conselho. Olha, se quiseres, dá-lhe de comer. Olha, se puderes, dá-lhe de comer. Jesus disse: dai-lhes vós de comer. A solução estava nos discípulos num primeiro momento. Às vezes, queremos que Jesus faça aquilo que nos compete fazer. E, meus irmãos, ligando isto então à perspectiva espiritual, Paulo dizia: como ouvirão se não há quem pregue? Como é que nós queremos que as pessoas sejam melhores, sejam felizes, se nós não pregarmos? Meus irmãos, deixem-me só uma nota aqui de parênteses. Nós queixamos-nos de muitas coisas que se passam a nível educacional. Uma das coisas que me perturbou durante muitos anos, e lutei, consegui alguma coisa, foi através de um texto bíblico que Deus disse ao povo de Israel: eu vos constituí como cabeça e não cauda. Sabem o que é que isto significa? Cabeça e não cauda. A cabeça comanda a cauda ou a cauda comanda a cabeça? Nós vamos atrás dos outros estando na cauda ou estando na cabeça? Se lembrarmos uma corrida de ciclismo, facilmente vemos. O que é que acontece muitas vezes, meus irmãos? Nós entregamos os nossos filhos a cabeças que nada têm de Cristo, que têm valores que não têm sustentação bíblica, que lhes fornecem coisas contraditórias à palavra de Deus. E depois, talvez oremos: Senhor, faz alguma coisa. E Deus pode nos dizer: faz tu alguma coisa. Criámos em Tondela uma obra social, os irmãos também têm aqui, graças a Deus, que podem fazer algo pelos outros antes que os outros nos estraguem e estraguem os nossos filhos. Queridos irmãos, esta ideia do dar-lhes vós de comer lembra também o tirai a pedra. Lembram-se da expressão? Jesus tinha poder para tirar a pedra dali do sepulcro de Lázaro ou não? Era fácil, não era? Pedra, sai daí. E a pedra sairia. Mas para que é que Jesus diz aos discípulos: tirai a pedra? Porque os discípulos podiam não fazer. Mas Jesus não disse aos discípulos: ressuscitai a Lázaro, dai vida a Lázaro. Porquê? Porque os discípulos não podiam fazer.
Às vezes acontece isso nas nossas casas, acontece isso nas nossas vidas. Nós queremos, de facto, que o Espírito Santo faça a obra toda. É a obra dele convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem é que tem que dar de comida espiritual? Somos nós. Esta palavra que temos em mão, Paulo diz uma coisa extraordinária, meus irmãos, e que devíamos interiorizar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque a mim me é imposta essa obrigação. Ai de mim. Meus irmãos, Jesus fez aquilo que os discípulos não podiam fazer e houve um enorme milagre. Lembremos-nos de uma coisa, não há impossíveis para Deus. Nós acreditamos em milagres hoje ainda? Amém. Acreditamos que Deus quer e pode salvar o nosso familiar, o nosso amigo? Meus queridos irmãos, por vezes somos nós que erguemos os impossíveis. Sabem o que é que eu quero dizer com isto? Nós às vezes olhamos para o nosso vizinho, o casal que até se dá mal, que uma família instável, problemática, onde há tanta agressividade. É pena eles não aceitarem Jesus como Salvador. E ficamos por aqui. Porque somos capazes de dizer, é impossível aquela pessoa vir a aceitar Jesus como Salvador. Acreditamos nos Deus dos impossíveis, mas somos nós que erguemos essa impossibilidade. E sabem para quê? Para cruzarmos os braços. Porque se nós aceitarmos que Deus é o Deus dos impossíveis, e assim como transformou Paulo, assim como transformou o meu pai e outras vidas que os irmãos conhecem, ele tem poder, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, muitas vezes nós erguemos os impossíveis para cruzarmos os braços, por comodismo, por opção. E às vezes esquecemos-nos que é em desobediência ou ida de Jesus. Estamos na reta final, mas eu gostaria de conduzir os irmãos para um texto apenas. Amós 8, 11 e 12. Amós 8, capítulo 8, verso 11 e 12. Está na Bíblia, está bem? Amós, Obadias, por aí. Então, em Amós, capítulo 8, verso 11 e 12, este texto incomoda-me, meus queridos irmãos. Dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Se ficar só por aqui, poderíamos dizer, já estamos. Mas vamos ver se o resto também se concretiza ou não nos nossos dias. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que lindo! Chegar a um dia em que as pessoas querem ouvir falar de Deus. Mas reparem o verso 11. Dias andarão errantes de mar a mar, de norte até ao oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor e não é tragédia, não é? Onde vamos ouvir a palavra de Deus? Nem Tondela, nem Mangualde, nem Alcobaça, nem Lisboa, nem Paris, nem etc. Há a palavra de Deus. Isto foi um dos motivos que me levou a pensar no Museu da Bíblia, na terra de João Ferreira de Almeida. Porque ao menos tínhamos ali um monumento para que pudessem as pessoas chegar e ler a palavra. Mas isto, meus irmãos, é incómodo. Estamos nós preparados para esse tempo? Já colocámos a hipótese de vivermos nesse tempo? Eu quero dizer aos irmãos que quando eu refleti sobre isso, eu disse, Senhor, no meu tempo não será. Mas, porque nem que eu seja exemplar único. Mas, Senhor, se realmente as coisas caminharem nesse sentido, Senhor, leva-me à Tua presença antes de contemplar este vazio
espiritual. Em conclusão, então, meus irmãos, creio que o dar-lhes voz de comer é equivalente ao ide. Sabem o ide? I-D-E. Indo diariamente evangelizando. Em segundo lugar, creio que o ide é uma questão de obediência. E, meus irmãos, o que significa que quem não fala de Jesus está em desobediência. E a palavra de Deus nos diz o quê? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Em terceiro lugar, o ide é uma questão de compaixão. É de nos colocarmos no lugar do outro. Aquilo que eu disse há pouco, meus irmãos, eu se estivesse cá embaixo e era amigo do Alberto, e o Alberto não me falou de Jesus, eu ia cantar: "Oh Alberto, tu não me falaste de Cristo." Se eu estivesse no lugar do Alberto, dar-se eu mesmo. Mas eu dizia assim: "Ai, eu vou para o céu, mas aquele meu amigo vai para o inferno." Meu irmão, compaixão é colocarmos no lugar do outro. Compaixão é identificarmos-nos com o outro na sua plenitude. Em quarto lugar, creio que o ide é uma questão de oração. O irmão ora pela salvação do seu marido, da sua esposa. O irmão ora pela salvação do seu filho. O irmão ora pela salvação do seu vizinho, do seu colega de trabalho. Eu oro para que todos os perdidos um dia sejam tocados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, é uma oração pouco conveniente. As nossas orações devem ser individualizadas, nominalizadas. Eu devo falar ao Senhor do meu interesse em que determinada pessoa fosse tocada pelo seu Santo Espírito. Aprendamos a fazer a oração que convém. Saiamos daqui. Os irmãos pensem numa pessoa que gostariam de ver ganha para Jesus. Orem, 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 orem por ela. Mas atenção, depois o ide é uma questão também de ação. Os irmãos lembram-se de Moisés, quando estava junto lá do Mar Vermelho, e quando estavam tão preocupados, e foram ter com Moisés para que Moisés orasse. Moisés ora, ora, ora. A dado momento diz o Senhor o quê? Moisés, por que é que me estás a orar? E Deus agrada-se das orações. É incenso para ele. Somente o tempo da oração tinha terminado. E daí que Deus disse a Moisés o quê? Diz ao povo de Israel que marche. Moisés, é tempo de ação. Portanto, meu irmão, não passe toda a vida a orar pela salvação de alguém. Passa algum tempo a orar para a salvação de alguém e depois diga ao Senhor, como cantamos: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser teu instrumento, Senhor. E como dizia o pastor Elton Rangel, se o irmão não é capaz de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque a sua resistência é grande, os seus conflitos são grandes, tem medo de perder, diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, empurra-me a mim. Talvez alguns precisem de um empurrão. Às vezes Deus age assim mais duramente sobre as nossas vidas, porque nós estamos em desobediência. E depois surgem dores. Oh, Senhor, alivia-me destas dores. Queridos irmãos, as dores às vezes surgem como bênção. É porque alguma coisa está errada no nosso corpo e nós precisamos de ir ao médico e ver o que é que se passa para fazer o diagnóstico. Em termos espirituais, nós precisamos de saber: Senhor, realmente eu estou em desobediência. Senhor, tu achas que este é um momento de eu me abeirar do meu amigo, do meu familiar e lhe falar de Jesus? Queridos irmãos, eu posso dizer que, estatisticamente, há muitos jovens que nasceram em lares cristãos que nunca ouviram os seus pais orar por eles, ou orar pela salvação deles, ou lhes perguntar: tu já aceitaste Jesus como teu Salvador? O que é que pensas
da pessoa de Jesus e da sua obra na cruz. Queridos irmãos, vamos nos disponibilizar para agir. Em sexto e penúltimo lugar, creio que o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar. Às vezes queremos atingir outros e não atingimos o nosso lar. Eu ontem estava a partilhar, deixai-me esta nota. Eu incomodava-me muito pelos meus 2 netos madeirenses ainda não terem feito uma decisão por Jesus Cristo. Eu sofria. Eu orava todos os dias, como oro por todos os meus netos e sobrinhos, primeiro grau e segundo grau, nominalmente, aquilo que eu disse aos irmãos, eu faço. Eu oro nome a nome, por netos e sobrinhos, e eu dizia, Senhor, o meu Simão, o meu Isaac, o meu Simão tem 15 anos, vai fazer 16 anos, o meu Isaac vai fazer 12, ainda não aceitaram Jesus. Eu aceitei Jesus com 7 anos, eu fui batizado aos 9 anos. Senhor, isto incomodava-me. Numa das últimas idas que tive à Madeira, eu disse, eu vou gastar tempo com eles. E gastei tempo com eles. E eles abraçaram a fé em Jesus Cristo, entregaram o seu coração a Jesus e testemunharam disso aos seus pais. E todos chorámos de alegria. E meses depois foram batizados e disseram, vovô, eu quero que tu estejas cá nos nossos batismos. Meus irmãos, isto é delicioso. Isto é marcante. É investirmos no que devemos investir, porque os nossos investimentos, meus irmãos, só são válidos se eles se projetarem na eternidade. Se forem investimentos para o aqui e agora, esqueçam, porque tudo cá fica. Os irmãos investem na salvação dos vossos filhos, dos vossos maridos, das vossas esposas. Em sétimo e último lugar, creio que a vossa Jerusalém é a Alcobaça. É o lugar onde viveis. Sabem uma coisa muito boa para mim? É que os vossos amigos, tirando os que estão aqui, claro, os vossos amigos sem Cristo não são meus amigos. Eu nem os conheço e por isso é difícil eu me aproximar deles. Essa é a vossa tarefa. Se aproximarem deles e levarem-lhes o comer, que tem reflexos para a eternidade. Mas só para compensar, eu também vos direi, os irmãos são muito felizes porque os meus amigos em Tondela não são conhecidos vossos. E, portanto, não é a vocês que vos compete ir falar de Jesus aos meus amigos. Os meus amigos, sou eu o responsável espiritual por eles. Sou eu que lhes tenho que falar de Jesus Cristo. Os vossos amigos são vocês que têm que falar de Jesus Cristo. Dai-lhes vós de comer. Não esperem que outros venham fazer aquilo que vocês podem e devem fazer. O meu desejo, queridos irmãos, é que Deus vos abençoe e que cada um seja um missionário a começar pelo seu lar, um evangelista a começar pelo seu lar. E pensem assim, bem, eu posso pedir ajuda para colaborarem comigo, mas ninguém vai fazer aquilo que me compete fazer. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, e que ouçamos boas histórias e que realmente tenhamos em atenção que Deus vai muito mais além do que aquilo que pensamos. E não criemos impossíveis, porque se acharmos que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso colega de trabalho, jamais se abrirá para Jesus, esse impossível é vosso. Esse impossível é entronizado pelo diabo. Nós amamos e seguimos e servimos ao Deus dos impossíveis. Então, não creiamos em nenhuma dessas impossibilidades e procuremos dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Hoje diga isso mesmo. E se quiser depois falar com o pastor ou comigo, estamos disponíveis. Mas se for necessário, diga também,
Eis-me aqui, Senhor, empurra-me. Está bem? Muito obrigado, pastor Alberto. Muito obrigado, irmãos, pela vossa atenção. Até que ele venha, vamos ficar de pé para concluirmos o culto desta manhã, agradecendo desde já ao pastor José Lopes a mensagem que nos trouxe, o desafio que veio direto ao nosso coração. Cantemos com convicção exatamente o texto, a letra deste cântico. Até que ele venha, eu tenho que testemunhar. Para ti quero viver, partilhar do teu amor, que podemos ser a vida de alguém. E dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Ele é a razão que me faz continuar. E nós temos que compreender que o trabalho que Deus nos deu para eu fazer não pode ser feito pelo outro. Conforme o pregador disse, a nossa Jerusalém é Alcobaça. Nós precisamos de ser responsáveis por chegar àqueles que nos rodeiam. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque tu nos escolheste para sermos teus filhos. Te agradecemos pela salvação que tu nos deste em Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque nós aprendemos com aquilo que o teu Santo Filho fez, multiplicando o pão e o peixe para que não houvesse fome entre aqueles que ali estavam. Mas, Senhor, nós te agradecemos porque tu multiplicaste a tua palavra e ela veio até nós. E nós podemos suprir a fome espiritual que nós temos. Nós te agradecemos porque nós somos saciados por ti, pela ação do teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, dá-nos sabedoria para irmos a outros, para irmos àqueles que nos rodeiam e podemos levar-lhes também a eles salvação. Podemos levar-lhes a eles esperança. Podemos dizer-lhes que há uma vida eterna para vivermos com Jesus. Senhor, muito obrigado porque tu nos alcançaste. Muito obrigado pela palavra que ouvimos esta manhã. Senhor, que o teu povo seja abençoado, que nós tenhamos a característica de podermos chegar aos outros em todas as oportunidades que tu nos dás, de podermos proclamar salvação. Fica connosco, nosso Pai. Dá-nos a tua paz. Nós te pedimos tudo e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Tua graça me alcançou, para ti quero viver, partilhar do meu grande amor. Que podemos ver na vida de alguém,
the times are many.